Olá, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro webinar da série Covid-19 da Thermo Fisher Scientific. Me chamo Renan Alves e hoje tenho o papel de ser o moderador dessa sessão de webinar. Para iniciarmos essa sessão, é importante compartilharmos a missão da Thermo Fisher Scientific, que neste momento na sociedade faz ainda mais sentido, permitindo que nossos clientes tornem um mundo mais saudável, mais limpo e mais seguro. E o surto global de coronavírus é um lembrete poderoso da importância dessa missão que está em ação. Ressaltamos também que estamos profundamente conscientes de nossas obrigações para garantir a segurança de nossos colegas e comprometidos em ajudá-los a manter o andamento da sua pesquisa durante este momento desafiador e sem precedentes. Por isso, reunimos uma série de 5 webinars educacionais e totalmente gratuitos com temas relacionados ao Covid-19, que abordarão desde a preparação do laboratório para os testes até a produção de vacinas virais. E te convido para estar conectado conosco nas próximas sessões. Neste webinar, o especialista Tiago Medeiros apresentará quais os principais protocolos utilizados para a detecção de Covid-19 e quais as suas diferenças. Mas, antes de iniciarmos, temos alguns lembretes. Primeiro, agradecemos as interações do bate-papo, pois essa interação é realmente o cenário que buscamos neste webinar, a troca de ideias e experiências que podem contribuir com a pesquisa. Porém, durante a sessão de webinar, vamos interromper para nos concentrarmos somente na apresentação. O chat de perguntas ficará aberto e você pode enviar as suas perguntas para fazermos durante a sessão de perguntas e respostas. Ao final da apresentação, teremos 10 minutos para responder todas as perguntas. Caso não tenhamos tempo de respondê-las durante a sessão, a resposta será enviada individualmente para todos por e-mail. E, finalmente, eu apresento o nosso apresentador de hoje, Tiago Medeiros. Ele é formado em Ciências Biológicas pela UFMG e possui MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela FUMEC, atuando na Thermo Fisher Scientific desde 2011 e atualmente ocupando o cargo de especialista de produtos relacionados a PCR em tempo real. Agora, iniciaremos a sessão de hoje. Passo a palavra para o Tiago e aproveito. Boa tarde a todos. Agradeço aí mais uma vez aí, em nome da Thermo Fisher pela participação de todos aí nessa próxima hora. Acredito que vai ser um bom momento, vai ser uma boa oportunidade para a gente poder discutir sobre os protocolos que estão sendo utilizados aí por todos os laboratórios clínicos de pesquisa para a detecção do novo coronavírus, e poder também diferenciá-los, falarmos um pouco aí de tudo que nós temos hoje no mercado. Se meu áudio tiver algum problema, por favor, me avisem, mas creio que podemos seguir a partir de então. Então, quais os principais protocolos utilizados para a detecção de Covid-19 e quais as suas diferenças? Hoje nós vamos seguir, então, essa agenda, Vão ser 6 tópicos que nós vamos abordar aí nessa próxima hora, O primeiro deles, como é feito o diagnóstico de uma doença viral, Quais as diferenças entre as metodologias, o que é o PCR em tempo real e como analisar os dados gerados por essa metodologia, as diferenças entre as químicas utilizadas em uma técnica de PCR em tempo real. Falamos um pouco também dos protocolos internacionais, os protocolos de kits prontos que são utilizados para a detecção de SARS-CoV-2 e diferenciar ali também as opções, as soluções existentes, singleplex e multiplex e as diferenças entre elas. Tá? Bom, então, a Covid-19, acho que todo mundo já está ciente, já estudou bastante sobre essa doença. Então, ela é uma doença causada por um novo subtipo da família de coronavírus, o SARS-CoV-2. É uma doença que ela apresenta um quadro clínico que varia de infecções que podem ser assintomáticas a quadros respiratórios graves.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, a maioria dos pacientes que com Covid-19, cerca de mais ou menos 80% desses pacientes, eles podem ser assintomáticos. E cerca dos 20% restantes vão requerer ali algum atendimento hospitalar para apresentar algum tipo de dificuldade respiratória. Desses casos, dos 20%, aproximadamente 5% podem necessitar de algum suporte, algum tipo de tratamento mais avançado para tratar a insuficiência respiratória, como um suporte ventilatório, por exemplo. Então, com base nisso, é tão importante entendermos o diagnóstico e ter o melhor tratamento possível. Então, esse diagnóstico para o Covid-19 é realizado primeiramente por algum profissional de saúde, que deve avaliar ali a presença de critérios clínicos naquele paciente, como algum quadro respiratório agudo, algum tipo de febre, tosse, dor de garganta, coriza ou alguma dificuldade respiratória. Com base nesses sintomas encontrados nesse paciente, o profissional de saúde ele pode solicitar algum tipo de exame laboratorial para ter essa confirmação laboratorial. E hoje no mercado há dois tipos de técnicas mais importantes para esse diagnóstico laboratorial. A primeira delas sendo por meio de biologia molecular, na qual é utilizado técnicas de PCR em tempo real, que nós vamos falar com mais detalhes nos próximos slides, que essa técnica ela vai diagnosticar a presença do vírus naquele paciente. E outro tipo de exame são os exames imunológicos, que vão detectar não o vírus, mas sim a presença de anticorpos produzidos ali pelo paciente contra aquele vírus. Então vamos então diferenciar um pouco essas metodologias existentes no mercado. Tá? Então, a gente desenvolveu um quadro comparativo para facilitar ali essa interação e essas diferenças entre cada um deles. A primeira coluna, que está indicada por RT-qPCR, é a técnica de biologia molecular por real-time. Tá? O RT-PCR ela vem da sigla de inglês, chama Reverse Transcriptase Quantitative Polymerase Chain Reaction, que dá o significado dessa sigla RT-qPCR. Essa técnica, o PCR em tempo real, ela é considerada o padrão ouro no diagnóstico da Covid-19, cuja confirmação é obtida através da detecção do RNA do vírus, na verdade é o cDNA, que a gente vai explicar com um pouco mais de detalhes um pouco mais para frente. Então vai detectar a presença do RNA do vírus na amostra analisada. Essa amostra analisada, preferencialmente, ela tem que vir ali de um suave ou de um aspirado da nasofaringe ou também de um lavabo bronquioalveolar. São os tipos de amostras que foram padronizadas e estão listadas nos principais protocolos de detecção de SARS-CoV-2 por tempo real. Outro ponto muito importante é o tempo da coleta. A coleta desse material ela deve ser realizada entre o 3º ao 10º dia depois dos primeiros sintomas, pois durante esse período que nós vamos encontrar em circulação naquele paciente uma carga viral mais elevada e após o 10º dia há uma tendência de uma diminuição da carga viral. Então, ou seja, se esse teste por biologia molecular, esse teste por tempo real for realizado fora desse período, isso vai diminuir a sensibilidade do teste e pode ser gerado um resultado falso negativo. Então, o tempo real ele vai identificar a presença do vírus na etapa mais ativa dele no organismo. E como é feito esse tempo real? De forma bem resumida, quais são as etapas que devem ser seguidas? Primeira delas, vai haver a coleta, como já foi indicado. É necessário fazer uma extração do ácido nucleico desse vírus. Então, o SARS-CoV-2 ele é um vírus de RNA, então você vai fazer a extração desse RNA viral. A metodologia de tempo real, ela avalia sempre ácidos nucleicos de dupla fita. Então, ele sempre vai avaliar ou moléculas de DNA ou moléculas de cDNA.
Então é necessário você fazer uma transcrição reversa que vai transformar esse RNA do vírus em uma molécula de DNA complementar, o cDNA. E após essa transcrição reversa, é feita a detecção do vírus por meio de óligos e sondas desenhadas para detectar regiões do genoma viral e por meio de um equipamento de PCR em tempo real. Os laboratórios que pretendem executar esse tipo de procedimento, eles devem validar esse teste junto aí com os laboratórios de referência do governo. Os dois testes posteriores, que é o sorológico e os testes rápidos, eles são por meio de sorologia, que, diferente do tempo real, eles vão verificar a resposta imune do corpo em relação ao vírus. Devido à sua menor sensibilidade, como vocês podem ver, a sensibilidade do teste de tempo real acima de 98% e os testes sorológicos são em torno de mais ou menos 85%. Então, devido a essa menor sensibilidade, ele não é o mais indicado para um diagnóstico imediato ou diagnóstico único da doença. Ele tem uma importância muito grande, que ele vai... Isso é importante para gerar informações sobre a resposta imune de uma população ao longo do tempo, ou quantas pessoas foram infectadas dentro daquela região. Então, ele é muito importante e deve ser usado em conjunto sempre com uma metodologia de tempo real, respeitando, claro, os prazos adequados. Os exames sorológicos, eles podem ser realizados por metodologias de imunocromatografia, por meio de ELISA também, e ele vai fazer a detecção de anticorpos, IgM, IgG, em pessoas que foram expostas ao vírus. Nesse caso, o exame ele não é feito por meio de suave ou lavado bronquioalveolar, igual ao tempo real. Ele é feito a partir de amostras de sangue do paciente. E esse sangue e esse exame deve ser realizado pelo menos depois de 10 dias depois dos primeiros sintomas. Porque a resposta imunológica do paciente, ele pode demorar alguns dias para iniciar a produção daqueles anticorpos. Importante ressaltar também que nem todas as pessoas que têm infecção por SARS-CoV-2 vão desenvolver anticorpos também. Muitas vezes eles são indetectáveis por essas metodologias disponíveis. Principalmente aquelas pessoas que apresentam quadros ou sintomas leves ou não apresentam nenhum tipo de sintoma, que está dentro daquele grupo de 80% ali da população. Desse modo, podem haver resultados negativos na sorologia, mas que tiveram resultados positivos no tempo real. Então, é importante ali a escolha e a combinação correta dos exames. O último exemplo são os testes rápidos. Esses testes rápidos para a Covid-19, eles são similares aos testes de farmácia para gravidez. Ele é um teste que ele usa um dispositivo que tem tipo uma lâmina de nitrocelulose, tipo um papel, que vai coletar a amostra de sangue do paciente e vai reagir com aquele sangue, causando ali uma indicação de positivo ou negativo. Esse resultado ele vai sair em torno de 10 a 30 minutos, e vai dar uma resposta para aquele paciente. Existem testes rápidos que podem fazer a detecção do antígeno, mas a grande maioria vai fazer a detecção ali dos anticorpos gerados para daquela infecção, similar aos testes sorológicos que foram relatados anteriormente. No entanto, a maioria dos testes rápidos existentes possuem sensibilidade e especificidade reduzidas em comparação às outras metodologias. É até um pouco preocupante que saiu na mídia ontem que o governo autorizou a comercialização de testes rápidos nas farmácias. Então, isso é um pouco preocupante, porque caso a população tenha acesso a esses testes rápidos e utilizem de forma inadequada, fora do tempo adequado recomendado pelo exame, ele pode ter um resultado falso, apesar daquela pessoa, daquele paciente ali, ter tido contato com o SARS-CoV-2. Então, isso tem que ser usado com bastante moderação. Algumas pessoas já me perguntaram também se o tempo real é um tipo de teste rápido. O tempo real não é um tipo de teste rápido, apesar de que a resposta ela vem
em um curto tempo. O fluxo de trabalho de detecção no tempo real gira em torno aí de 1 a 2 horas, né? Está indicado no slide de 45 minutos a 4 horas, considerando ali o tempo de preparo da amostra, corrida e análise, né? Mas é um teste bem rápido também, considerando outros tipos de exames, mas ele é um pouco mais lento do que o teste sorológico ou os testes rápidos também. Pelo fato do tempo real ser a metodologia ouro no mercado, então a gente vai abordar um pouco mais os protocolos e explicar também o que é essa metodologia, quais dados são gerados, né, e quais os diferenciais que a metodologia de PCR em tempo real gera ali para o usuário. Tá? Então, o que é a PCR? Né? O que significa PCR? PCR significa Polymerase Chain Reaction, ou reação em cadeia de polimerase. E ela tem um único objetivo, de amplificar, multiplicar a quantidade de ácido nucleico. É uma técnica de amplificação exponencial. Isso significa o quê? Que são realizados vários ciclos durante essa técnica, e a cada ciclo há a duplicação da quantidade de material genético existente em comparação ao ciclo anterior. Então, nesse exemplo, a gente indica que no primeiro ciclo eu tenho uma única molécula de DNA, ou cDNA, no segundo ciclo eu vou ter 2 moléculas, no terceiro ciclo 4 moléculas, e assim sucessivamente durante todos os ciclos da PCR. Então, ela tem um único objetivo: amplificar exponencialmente o ácido nucleico da reação. Fazer com que a quantidade de ácido nucleico seja multiplicada para você conseguir fazer essa detecção. Então, existe o PCR simples, endpoint, e existe o PCR em tempo real. No PCR em tempo real, nós vamos ter a adição de algum agente fluorescente na reação. Né? Então, o tempo real ele vai combinar a amplificação e a detecção daquele alvo, daquele DNA, em uma única reação. Então, por isso, existe essa necessidade de marcadores fluorescentes para marcar ali o produto gerado na PCR durante a reação, e o equipamento de PCR em tempo real vai fazer a leitura daquela fluorescência e vai transformar aquilo ali em um dado que vai ser interpretado pelo usuário, né? Então, nos últimos anos, a PCR ela se popularizou muito nos laboratórios de pesquisa e laboratórios clínicos em todo o país, e hoje ela se tornou ali uma das principais ferramentas de detecção e quantificação de DNA ou RNA. Então, por isso que ela é utilizada como detecção precisa do SARS-CoV-2, causador da Covid-19. E o que a PCR em tempo real ela gera? Então, isso aqui é um exemplo de um gráfico gerado numa reação de PCR em tempo real. Mas vamos voltar um pouquinho. O que diferencia da PCR tradicional? Como eu falei, na PCR tradicional, ou endpoint, essa técnica de PCR tradicional é realizada em um termociclador simples, que vai fazer apenas a multiplicação, a amplificação exponencial daquele seu material. Porém, a detecção daquele seu material, do produto de PCR, ele vai ser realizado em técnicas em análises pós-PCR, por meio de uma eletroforese em gel, de acrilamida ou de agarose, ou uma análise, talvez, da imagem ali no fotodocumentador. Já o PCR em tempo real, como eu falei anteriormente, o produto de PCR ele é medido a cada ciclo. Então, há um monitoramento das reações, e os usuários eles vão poder determinar a quantidade inicial em cada ciclo daquele seu material. Então, o PCR tradicional precisa de outras técnicas para você fazer a detecção e quantificação, e no tempo real combina essas duas etapas. Tá? Então, na PCR em tempo real, pessoal, como eu falei, a quantidade de DNA ou de cDNA é medida após cada ciclo por meio de agentes fluorescentes. E quanto maior o número de ciclos, maior a quantidade de material formado, maior a quantidade de fluorescência, e com isso você consegue mais dados coletados. Todos os dados coletados, eles são feitos com base na fase exponencial dessa curva. Então, nesse exemplo, vocês podem ver que existem 3 fases na PCR em tempo real.
a fase exponencial, a fase linear e a fase de platô. Todos os dados são coletados nessa fase exponencial, por um único motivo. É nessa fase exponencial onde eu tenho, como é um sistema fechado, eu não consigo adicionar master mix, eu não consigo adicionar mais agente fluorescente, eu não consigo adicionar mais amostra. Então, à medida que os ciclos vão acontecendo na reação, vai havendo um consumo daquele material dentro ali do poço, do tubinho da PCR. Então, é na fase exponencial da PCR que eu vou ter a maior quantidade de reagentes. Então, esses reagentes não estão competindo entre si. Então, é a fase onde eu tenho certeza que está acontecendo ali uma amplificação exponencial. A cada ciclo, eu estou duplicando a minha quantidade de material. É onde meu dado está mais real, está mais exato ali. À medida que os ciclos vão acontecendo, os meus reagentes da reação, eles vão se esgotando. Vai esgotando o nucleotídeo, vai havendo maior competição por reagente, vai diminuindo o meu agente fluorescente. E isso faz com que a curva vai entrando dentro de um platô. Então, por isso, toda a análise é feita dentro dessa fase exponencial, tá? Então, no início da fase exponencial, como eu falei, todos os reagentes estão em excesso, a DNA polimerase ainda está altamente eficiente, e os produtos de amplificação, que está presente em quantidade baixa, não vai haver competição ali nessa fase. Então, todos esses fatores vão contribuir para dados mais precisos. Então, esse gráfico aqui, como vocês estão vendo, é a análise de apenas uma única amostra. Mas se vocês estiverem analisando aí 90 amostras, 94 amostras juntas, vocês vão ver na análise no tempo real várias curvas similares a essa. Então, é por isso é importante nós determinarmos na reação ali o threshold. O que é o threshold? Essa linha que está indicada em preto, que é o quê? É um nível de fluorescência traçado na fase exponencial das curvas e que vai permitir uma comparação justa entre as amostras. Esse threshold ele pode ser ajustado automaticamente pelo software do equipamento ou de forma manual pelo usuário. E ele sempre vai ter que ser acima dessa fluorescência base aí, né? E sempre na fase exponencial da curva. E o dado que vai ser importante para analisarmos é o CT. O que é esse CT? É o ciclo do threshold. Esse ciclo, o ciclo é quando a amostra acumula fluorescência suficiente para cruzar o threshold estabelecido. Então, quanto menor o CT, quanto menor o número de ciclos que a amostra alcança essa fluorescência, maior vai ser a quantidade inicial de amostra. Então, ou seja, na detecção de SARS-CoV-2, os protocolos eles recomendam que a análise positiva ou negativa do SARS-CoV-2 dentro de algum determinado número de ciclos. Por exemplo, alguns protocolos recomendam que o CT, para ser considerado uma amostra positiva, seja no ciclo 32, no ciclo 33, no ciclo 30. Isso vai variar de protocolo e tem que ser validado aí pelos laboratórios que estão realizando esses testes. Então, o CT é uma das partes mais importantes ali da análise. Tá? E quais são os tipos de agentes fluorescentes que podem ser utilizados para essa técnica? Então, hoje no mercado, existem dois tipos de químicas que nós podemos trabalhar em tempo real. Um é a química que é o CyberGreen, que é um intercalante de DNA, e a outra química é a sonda de hidrólise, conhecida também como sistema Tachman. Então, essas duas químicas são as químicas que vão gerar fluorescência na reação. Então, vamos diferenciar um pouquinho cada uma delas aí. O Cyber, ele é uma química bastante antiga no mercado, muitas pessoas já trabalham com esse tipo de testes, e ele é um corante inespecífico, que vai se ligar a moléculas de DNA ou cDNA dupla fita. Então, houve a formação ali de qualquer molécula dupla fita na reação, o Cyber se liga. Quando ele não está ligado, ele não emite fluorescência, ou emite uma fluorescência muito baixa. Quando ele se liga à molécula dupla fita e é excitado pela fonte luminosa do equipamento, ele vai liberar a fluorescência. Pelo fato
do Cyber ele se ligar a qualquer molécula dupla fita, é necessário uma grande e rigorosa otimização dos testes, com o intuito de diminuir erros, com o intuito de diminuir ligações inespecíficas de primers, com o intuito de diminuir amplificações erradas do genoma viral, né? Então é necessário um cuidado especial, né? É necessário ali uma atenção especial para a utilização da tecnologia por Cyber-Green. Mas é possível ser realizado. Existem alguns protocolos internacionais que utilizam ali o Cyber para detecção do SARS-CoV-2. Mas a técnica premium hoje no mercado é por meio das sondas de hidrólise, por meio dos sistemas TACMA, né? Porque ela é uma técnica mais sensível, uma técnica mais fácil de ser implantada. O que é o TACMA, então? Então, como eu falei, o Cyber é uma molécula fluorescente. Se liga no dupla fita, libera fluorescência. O sistema TACMA não. Ele não é uma molécula fluorescente, ele é um óligo. Então, além dos óligos que vão ser utilizados na reação para amplificar parte do genoma do vírus ali, eu vou ter que incluir na reação um terceiro óligo, que é a sonda TACMA. Então, essa sonda TACMA, esse óligo, esse pequeno óligo ali, ela vai ter duas marcações, é um óligo diferente. Então, na ponta 5' dessa probe, desse óligo, eu vou estar ligado um quencher, e na ponta 3', eu vou estar ligado um reporter ali. Então, é um óligo marcado. Quando a sonda ela está íntegra, o quencher e o reporter eles estão próximos entre si. E, eu esqueci de falar uma coisa. O quencher é uma molécula que vai absorver a fluorescência do reporter. Então, o reporter libera a fluorescência, o quencher absorve. Então, quando a sonda TACMA está íntegra, como essa primeira fase aí da imagem, como vocês estão vendo, existe uma proximidade, o quencher absorve a fluorescência do reporter, não a liberação de fluorescência. Porém, se a sonda TACMA se liga especificamente na região do genoma viral que está sendo amplificado, à medida que aquela região vai ser amplificada, a probe ela vai ser quebrada, o reporter se afasta do quencher e vai haver, então, uma liberação de sinal naquela reação. Quanto maior o número de ciclos, maior a quantidade de probes quebradas, maior vai ser a quantidade de fluorescência. Então, mesmo que a reação tenha um contaminante, mesmo que a reação, por algum motivo, amplifique alguma outra região do vírus, só vai haver a liberação de fluorescência se a sonda TACMA se ligar especificamente na região alvo ali da reação. Tá? É uma técnica muito mais precisa, muito mais sensível do que a metodologia por Cyber-Green. E, além disso, o sistema TACMA ele permite reações em multiplex. O que significa isso? O Cyber ele só libera um comprimento de onda. Então, você precisa fazer, para cada alvo que você está avaliando na reação, um alvo por reação, porque o equipamento não vai conseguir diferenciar fluorescências diferentes com o Cyber. Com o sistema TACMA, você consegue sintetizar probes, utilizar probes com os fluoróforos, com os dyes de cores diferentes. Então, por exemplo, existem vários tipos de dyes de reporters no mercado. FAN, VIC, ARB, JUN, Cy3, Cy5, diferentes tipos, cada um deles emitindo fluorescências com comprimentos de ondas diferentes. Então, você consegue fazer reações em multiplex. Vamos voltar no caso aí do SARS-CoV-2. Muitos protocolos avaliam 2, 3 alvos do vírus. Então, se você consegue marcar cada um desses alvos com probes, com cores diferentes, você consegue avaliar numa única reação de tempo real os 3 alvos. Então, isso maximiza a sua reação, você consegue avaliar mais amostras em um único ciclo de PCR em tempo real e economiza dessa forma master mix, economiza plástico e tem outras vantagens também, né? Então, o sistema TACMA permite essa reação em multiplex. Na Thermo Fisher, nós conseguimos
temos vários tipos de dyes e vários tipos de quencher que você pode sintetizar a sua probe. Hoje as mais importantes, as mais produzidas são as sondas com quencher MGB ou com quencher QSY, tá? Então, é viável e é possível customizar projetos de diferentes formas. Mas o mais importante, é importante saber também a configuração do equipamento que você está utilizando. Porque de acordo com o tipo de equipamento, vai haver uma quantidade maior ou menor de filtros. Então, é importante saber o equipamento que você está trabalhando para saber quais as possibilidades de fluorófilos que é possível utilizar ali naquela sua reação. Tá? Então, com base nisso, vamos discutir um pouco mais os principais protocolos publicados para a Covid-19 por tempo real. Né? Então, logo no início da pandemia, né, vários grupos, né, várias instituições internacionais aí já se movimentaram e desenvolveram protocolos para a detecção do SARS-CoV-2 por tempo real. Existem vários protocolos, mas os mais importantes que a gente encontra no mercado e vê muitos usuários trabalhando são os protocolos recomendados pelo CDC americano, pelo CDC chinês e pela Organização Mundial da Saúde. Esse último, muitas pessoas conhecem como protocolo alemão, protocolo europeu, protocolo Charité, mas na verdade são os mesmos protocolos, é o mesmo protocolo, né? Então, cada protocolo escolheu alvos diferentes do genoma viral, né? Como você pode ver, o protocolo do CDC americano, nessa imagem está indicando o protocolo da versão 1, tá? A maioria dos protocolos já estão na versão 2, então é importante essa atenção na hora da escolha por vocês aí em um teste. O protocolo da CDC americana, então, ele escolheu regiões diferentes do gene da proteína N do vírus e utiliza ali a RNase-P como um controle endógeno da reação também. O CDC chinês, ele utiliza alvos do gene ORF1AB e da proteína N também, tá? E utiliza também a RNase-P como um controle endógeno. E o protocolo alemão, ele utiliza outros tipos de marcadores, outros tipos de alvos. Ele usa a região do gene E, do gene RDRP e do gene S, se eu não me engano. Do gene N. Ele está pequeno aqui, mas do gene N. Tá? Então, cada um deles diferencia pelo número de alvos, mas todos eles são semelhantes em um ponto. Todos esses protocolos eles foram desenvolvidos com as tecnologias da Thermo Fisher, tanto com relação aos equipamentos utilizados nessa validação, tá? Então eles utilizam os equipamentos da linha 7500, né, pela confiabilidade e robustez dos equipamentos, e utilizam e recomendam os Master Mix da família da Thermo Fisher também. O TechPath One Step no protocolo americano, o Tacma Fast Virus no protocolo chinês e a SuperScript 3 no protocolo alemão. Tá? Todos eles são kits One Step, né, que contemplam já os reagentes para a transcrição reversa e os reagentes para o tempo real utilizando sondas TAC, probes marcadas. Tá? Com base nessas informações, eu achei interessante falarmos um pouco ali desses Master Mix, os principais Master Mix aí utilizados por esses protocolos, né? Então, tanto o Tacma Fast Virus quanto o TechPath, como eu falei, são Master Mix One Step, contemplam transcrição reversa e reagentes do PCR em tempo real. Um ponto, não contemplam os óligos e probes, né? Então é necessário esse investimento nesses óligos e probes em separado, mas contemplam, são Master Mix de altíssima sensibilidade. Por quê? Todos eles são Master Mix 4 vezes concentrado. Essa informação é muito importante porque existem muitos Master Mix no mercado e a grande maioria é 2 vezes concentrado. E o que isso muda? De ser 2 vezes para 4 vezes? Numa reação de, por exemplo, 20 microlitros, no Master Mix 2 vezes concentrado, você tem que colocar na reação 10 microlitros de Master Mix. E o restante de água, de amostra, de óleos e probes. No Master Mix 4 vezes concentrado,
numa reação de 20 microlitros, você coloca 5 microlitros de Master Mix. Então, todo o restante vai ser de água, de amostra, de óleos. E qual a importância disso? Numa rotina, você precisa de tanta sensibilidade, igual a rotina de detecção de SARS-CoV-2, quanto mais amostra você coloca na reação, maior vai ser a sensibilidade do teste. Então, essa é a importância. Então, caso possam escolher Master Mix de maior concentração, isso vai ajudar ali na sensibilidade do seu teste. Tá? Isso é muito importante. Ambos os Master Mix trabalham muito bem com inibidores, já foram validados. Todos eles vêm na apresentação de um único tubo, então isso facilita muito a rotina dentro do laboratório, né? Que não são vários tubos que você vai receber numa caixa, vai ser um único tubo, então isso maximiza o seu protocolo laboratorial, né? E são validados para reação em multiplex. Tá? O diferencial do TaqPath One Step, embaixo, é que ele tem um controle de qualidade UNG, que é um controle de qualidade adicional que controla contaminantes da reação, como amplicons gerados em outras reações de PCR. Então, isso é bastante importante também para a reação. Tá? Então, é importante isso ser levado em consideração na escolha. Com base nos protocolos internacionais, existe então um resumo aí e um comparativo. Né? Então, novamente, o protocolo chinês utiliza alvos diferentes do protocolo americano e do protocolo europeu. Todos eles foram desenvolvidos com base nos genomas sequenciados até então, né, do SARS-CoV-2. O que a gente encontra, o que nós notamos aí com base nas publicações e com base nas informações de mercado? O protocolo chinês ele tem alta sensibilidade no teste, né, ele detecta muito bem o SARS-CoV-2. E o protocolo do CDC e o protocolo alemão são protocolos muito bons, são protocolos de altíssima sensibilidade. Porém, devido à escolha dos alvos que eles escolheram ali, os genes da proteína N no CDC americano e os alvos E e N também no protocolo europeu, o protocolo alemão, são regiões, esses genes são regiões que podem ser encontradas em outros tipos de vírus, sabercovírus, por exemplo. Então, infelizmente, pode acontecer amplificações inespecíficas nesses protocolos. Então, por isso é muito importante essa validação e a escolha desses alvos. Todas as informações nós tiramos de publicações e de informações de mercado para ajudá-los na escolha do melhor protocolo. Mas é importante, então, levar isso em consideração na escolha ali. Tá? Então, isso é importante. Tá? E, além desses protocolos internacionais, há também as soluções desenvolvidas pela Thermo Fisher. Né? Existem soluções prontas, em kits comerciais prontos desenvolvidos pela Thermo Fisher. Então, hoje no mercado, a Thermo Fisher está trabalhando com 2 produtos. O TaqMan 2019 nCoV Assay Kit, que é um produto singleplex, e o TaqPath COVID-19 CE-IVD RT-qPCR Kit. A versão em vermelho, o TaqMan 2019 Assay Kit, é uma versão RUL, né? RUL é um selo de Research Use Only, que é voltado para pesquisa. E o TaqMan em azul, o TaqPath COVID-19, é uma versão IVD. Então, ela recebeu o selo de qualidade da Anvisa no início de abril e é um produto diagnóstico, tá? Então, ele é um produto com selo IVD que pode ser utilizado na rotina de diagnóstico pelos laboratórios. Então, vamos lá, vamos falar de cada um deles. O primeiro, o vermelho, a versão singleplex, ele é uma versão que você vai avaliar. Desculpa, só voltando um pouquinho. Ambos os protocolos, eles vão detectar os mesmos alvos. Então, eles detectam regiões do gene da proteína ORF1ab, da proteína S e da proteína N. Tá? E foram alvos foram escolhidos por um determinado motivo. A região na qual os óligos e a probe foram desenhadas foram regiões com baixíssima taxa de mutação no genoma do vírus e são regiões super conservadas em SARS-CoV-2. Então, dos milhares de testes que foram feitos com esse produto e foram feitos com outros tipos de vírus também, não houve amplificações inespecíficas para esses alvos.
Então, é um teste, é um produto altamente específico para SARS-CoV-2. Mas eles vêm em formatos diferentes. Então, o primeiro, a versão singleplex whole, cada um dos alvos é avaliado em reações diferentes. Então, numa rotina laboratorial, se você tem uma amostra, você vai ter que fazer no mínimo 3 reações separadas. Cada reação para um alvo desses genes determinados. Todos esses alvos, as probes são marcadas com um único fluorófilo, com FAN, então é o mesmo comprimento de onda, então por isso essa necessidade de reações separadas. Então ele é indicado em quais situações? Para usuários que têm baixa demanda de amostra diária, né? Ou que não tem equipamento com um maior número de filtros para realização de um multiplex. Já a nossa versão IVD em azul, que é o TAC-PEF COVID-19, que é um produto para diagnóstico, ele é uma versão multiplex. Cada alvo tem óligos e probes marcadas com cores diferentes. Então você consegue fazer a avaliação de todos os alvos numa única reação. Então isso vai permitir a maior capacidade de processamento diário em número de amostras, né? Em vez de uma única reação vai avaliar todos os alvos necessários. Mas para que isso aconteça, foi necessário marcar cada alvo, cada probe com cores diferentes. FAN, VIC, AB e JUN. Então é necessário um equipamento com maior número de filtros que faça a leitura de todos esses DAIs. Então ele é indicado para quem? Clientes que tenham equipamentos compatíveis ou usuários que tenham grande demanda de amostras diárias. Um ponto muito importante do TAC-PEF COVID-19 é que, além de ser um produto IVT, ele contempla um software de análise. É importante dizer que o TAC-PEF COVID-19 ele foi validado para 4 equipamentos. O 7500 Fast GX, o 7500 Fast, o 7500 Standard e o QuantStudio 5. O software ele vai ser compatível com análises e leituras nesses equipamentos. A empresa está em desenvolvimento e validação desse fluxo de trabalho para outras máquinas também, mas no momento são para esses 4 equipamentos. Tá? Então, o TAC-PEF COVID-19 ele vem ainda com software de análise que vai te liberar um laudo diagnóstico, indicando presença, ausência ou inconclusão do dado. Então, isso é muito importante ali na análise. Tá? Como eu falei, outro ponto importante é que todos os alvos desses produtos eles foram desenhados em regiões conservadas de SARS-CoV-2 ou em regiões com baixa taxa de mutação. Então, isso permitiu que o kit seja altamente específico para SARS-CoV-2 e tenha uma sensibilidade tão alta como o prometido. Tá? Então, são as opções do singleplex, né? A primeira versão whole que nós falamos. Então, na versão singleplex, cada reagente pode ser adquirido de forma separada. Então, o primeiro item em amarelo, com final 532, contempla os óligos e probes desenhados para SARS-CoV-2. O segundo item, o 33, é o produto que é o controle positivo sintético. Caso o usuário não tenha amostras positivas ou precisa fazer uma validação, a empresa ela comercializa um controle positivo sintético para todos esses alvos do vírus. E o usuário vai ter que investir também no master mix da reação. Tá? Então, os reagentes são vendidos de forma separada e são esses os números de catálogo e apresentações comercializadas. Então, aqui esse gráfico, esse slide, ele indica ali o desempenho, né, do experimento, né, da reação de cada um dos genes no 7500, utilizando o Tacoma Fast Virus. Então, há 2 tipos de master mix que a gente pode indicar e utilizar ali nessa reação, tanto o Tacoma Fast Virus quanto o TAC-PEF. Então, indica bastante reprodutibilidade e robustez também dos resultados. Já a versão multiplex IVD, né, ela já pode ser comercializada no Brasil, e diferente da versão singleplex, a versão IVD, você investe em apenas um único número de catálogo. Então, esse único número de catálogo já contempla
os óligos e probes, já contempla o controle. Diferente do singleplex, o controle da versão multiplex é um fago, então ele não usa RNase-P como controle endógeno, ele usa um fago, MS2, como controle exógeno da reação e que é colocado direto na extração, então é um controle também de extração do processo. Então, o kit já contempla óligos e probes, fago, o Master Mix, buffer, manual e aqui nessa quadro embaixo indica ali quais são os DAIs e quais são os quentes na qual cada probe é desenhada para esse kit. Quando o cliente ele investe nesse produto, chega uma caixinha contemplando todos esses reagentes. É um produto, a versão IVD, ela tem um limite de detecção super interessante, em torno de 10 cópias por reação, para amostras de suave ou lavabo bronquialveolar. E também todo o produto ele foi desenvolvido com base ali dos 185 genomas que foram sequenciados aí globalmente até março de 2020. Então, é um produto super atualizado e que preza ali pela sensibilidade e pela especificidade do teste. Além disso, então um resumo, né, de tudo que a gente falou aqui então. É um ensaio então altamente sensível e específico, utilizando tecnologia TACMA, que é o gold standard do mercado, né, e tempo real também, que é a metodologia gold standard. Cobertura de 100% dos genomas completos, sequenciados até março, então, né, um produto super atualizado. É um ensaio que tem como alvo regiões específicas do SARS-CoV-2 e tem um fluxo de trabalho de mais ou menos 2 horas entre a montagem da placa, corrida e análise. Então, para clientes que têm o equipamento com bloco de 96 postos, por exemplo, você pode trabalhar aí com até 94 amostras por placa, em um ciclo de 2 horas. Então, bastante robusto, com bastante grande capacidade ali de processamento diário de amostras. Outra informação importante é, para usuários que estejam trabalhando com protocolos internacionais, estejam com dificuldade em encontrar controles positivos, a Thermo Fisher disponibiliza 2 opções. Uma delas é por meio de um sistema de genes sintéticos que a empresa consegue produzir. Então, é tudo de forma customizada, nós conseguimos produzir genes sintéticos para você incluir na reação, qualquer reação que você precisar, ou existe esse produto da nossa parceira Acrometrics, uma das marcas da Thermo Fisher, que é um controle positivo sintético, né, que é compatível com vários protocolos do mercado. Então, ele é compatível com o protocolo do CDC americano, protocolo do CDC chinês, protocolo alemão, Charité, entre outros. Né? Então, é um produto que é comercializado no Brasil, como os demais que nós já abordamos aqui até o momento, e que pode ajudar ali os nossos usuários a trabalharem ali com esse fluxo de trabalho também, caso não tenha as amostras positivas disponibilizadas aí no seu laboratório. Para aqueles usuários que desejam seguir com metodologias utilizando o CyberGreen, né, nós também temos toda a solução. A Thermo Fisher consegue produzir os óligos necessários para a reação e também consegue oferecer as opções de Master Mix. Né? Hoje o Master Mix mais bem posicionado para esse fluxo de trabalho seria o Power Track, que é um novo Master Mix da Thermo Fisher, né, por meio do CyberGreen. E além de ser uma tecnologia de CyberGreen bastante utilizada no mercado, ele vem com algumas novidades. Né? Ele tem um tracking die que são corantes que são utilizados para reduzir erro de pipetagem. Então, quando você pipeta numa placa transparente que não tem a amostra, a cor fica azul. E quando você pipeta a amostra, ela muda de cor para verde. Então, ela facilita bastante a visualização do usuário ali, do pesquisador, para saber se você colocou ou não a amostra naquela sua reação. Isso pode parecer bobo, mas dentro de um fluxo de dezenas de amostras diárias, trabalhando com volumes tão pequenos, essa questão da cor é muito importante.
Além disso, é um Master Mix compatível com dezenas de equipamentos no mercado, todo o nosso portfólio de equipamentos é compatível, né? E trabalha com diferentes concentrações e TMs de primers. Então, isso é muito importante para otimização de protocolo. Então, se você tem primer com temperatura de melting diferentes, esse Master Mix tem um range bastante interessante, bastante amplo para você trabalhar com esses primers. Então, ele é bastante reprodutivo, de alta sensibilidade também. Tá? Pessoal, agradeço a todos aí por esse momento. Vai ter no próximo momento, na próxima sessão agora, no próximo slide, um momento para esclarecimento de dúvidas, mas eu já queria deixar aqui os meus contatos, tá? Tá indicado, como a Renan me apresentou, eu sou especialista de produtos em tempo real da Thermo Fisher aqui no Brasil. Então, as informações que vocês precisarem, informações técnicas, discussão de protocolos, informações de equipamentos, por favor, podem me contactar por esse e-mail ou contactar o account manager da empresa em cada uma das regiões. E, caso vocês não tenham esse contato fácil, podem utilizar os telefones do 0800 ou o site da Thermo Fisher também. Tá? Novamente, agradeço bastante aí essa hora cedida por vocês, né? E acredito que o Renan e nosso time esclareceu algumas dúvidas durante a sessão, mas estou aberto aí a possíveis dúvidas que tenham surgido também. Obrigado. Renan, você que vai fazer a leitura? Renan? Não estou escutando. Renan, você está me escutando? Isabela? Tá me ouvindo, Thiago? Desculpa. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigada, Thiago, por compartilhar as informações. Muito importante cobrir a área de QPCR aí nessa nossa série da Covid. Então, eu sou a Isabela, vou fazer essa sessão aqui de Q&A com vocês. A gente já recebeu algumas perguntas aqui durante a sessão. E a primeira é: qual a vantagem de usar o MS2 como controle interno? Tá. O tipo de amostra coletada para essa rotina de Covid-19, né, o SWAB ou o lavabo monoalveolar, podem ter dificuldade de coleta de material genético do paciente, né? Então, como esse tipo de coleta, então, pode ter uma baixa quantidade de amostra, né? Isso pode impactar na leitura de um controle endógeno como RNase-P. Então, quando você usa um controle exógeno, que você contamina a reação, que é o caso do MS2, você controla todo o processo. Você já sabe a quantidade que você vai incluir na reação, então você contamina a sua amostra antes da extração. Então, esse MS2 vai passar por toda a etapa de extração, transcrição reversa e análise. Então, ele é um controle de qualidade de todo o processo, independente se você coletou bem a amostra ali daquele seu paciente. Se você utiliza uma RNase-P, por exemplo, com controle endógeno, que é um gene endógeno humano, por exemplo, se você tem uma baixa coleta de células humanas via SWAB ou via lavabo, o dado analisado ali naquela RNase-P pode ser impactado. Beleza. Então, esse Obrigada. É um dos motivos. E agora mais uma pergunta. Qual a vantagem de fazer one step ao invés de sintetizar o cDNA e depois fazer a amplificação? A vantagem é a rapidez do processo. Então, o kit One Step ele já é um kit mais rápido. Então, no kit One Step você não consegue parar a reação para você armazenar cDNA. Então, é uma única etapa. Então, na reação que você coloca ali na placa de PCR em tempo real, aquela reação já vai fazer o seu cDNA
e logo depois você já vai fazer o tempo real. Então você não tem que fazer uma reação de transcrição reversa, coletar o cDNA e depois fazer uma reação separada de PCR em tempo real. Então você ganha tempo, você ganha reprodutibilidade, diminui a chance de erro e acelera tudo. Beleza. E agora aqui mais uma pergunta. É possível realizar testes diagnósticos viral com CyberGreen? É possível. Acredito que, como eu comentei ao longo da apresentação, existem alguns protocolos internacionais que indicam CyberGreen, mas eu não conheço nenhum kit diagnóstico para COVID-19 pronto com CyberGreen. Então, caso o pesquisador, ou cientista, ou usuário queira fazer um teste diagnóstico com Cyber, é necessário se basear ou desenvolver um protocolo e passar por toda uma parte de validação ali, necessárias aí para comprovar aqueles resultados e comprovar isso para o Ministério da Saúde ali, né? É viável, mas o processo de validação é maior e tem que ser mais rigoroso. E ainda pensando em diagnóstico aqui, né? Tem uma de PCR, endpoint PCR possui sensibilidade suficiente para a realização de diagnóstico viral. Eu não tenho dados sobre a sensibilidade da PCR endpoint agora para passar, mas com certeza ela é menor do que o PCR em tempo real. O gargalo vai ser ali na análise pós-PCR. Então, na análise pós-PCR, você vai ter que fazer a detecção ali por meio de gel de agarose, que você vai fazer uma detecção de banda, né? Por meio do produto de PCR que foi gerado ali naquela reação. Então, de alguma forma, isso pode diminuir a sensibilidade do teste e em comparação ao PCR em tempo real. Mas creio que seja possível você fazer sim o exame, desde que você faça uma validação prévia daquele Beleza. Protocolo. E mais uma aqui para a gente finalizar. Se a Thermo Fisher possui kit de detecção de corona compatível com via 7, né? O singleplex pode ser usado fazendo validação no laboratório? Tanto o singleplex, então ele pode ser utilizado em qualquer equipamento da Thermo Fisher, né? Então o equipamento ele tem que estar compatível para leituras de FAN e VIC. Então, Step 1, 7500, Quantitude 1, toda a família de equipamentos da Thermo Fisher e também de outras empresas é compatível. Só é importante verificar se eles fazem a leitura desses dois DAIs. Então, isso é tranquilo. O nosso kit IVT Multiplex, ele foi validado para 7500 Standard, 7500 Fast, Quantitude 5 e 7500 DX. Então, apenas para essas 4 máquinas, ele tem o selo IVD. Então, você só pode liberar um resultado IVD utilizando essas 4 máquinas até o momento. Como eu falei, a empresa está trabalhando para validar outros equipamentos. Mas caso você tenha um Quantitude 7 ou um VIA 7, e essas máquinas estejam calibradas para AB, JUN, FAN e VIC, você pode utilizar o TechPath COVID, né, o multiplex, porém, você não vai poder, não é mais um protocolo IVT, é como se fosse um produto com metodologia RUL. E você, nesse momento, não vai poder utilizar também o software, mas utilizar o reagente, utilizar o kit multiplex que nós comercializamos em outras máquinas, é possível, você só perde o selo, o fluxo de trabalho validado IVD. Porque todo produto diagnóstico com selo IVD, o usuário não pode mudar nenhuma etapa do protocolo. É por isso essa necessidade dos equipamentos e do software. Como você está mudando, você pode utilizar, mas aí você não vai ter o selo IVD. Perfeito, Thiago. Muito obrigado pelas respostas, obrigado pela apresentação. Essa daqui é uma parte da nossa missão, que é compartilhar o máximo de informações com a comunidade científica, né? E aí a gente vai chegando ao final aqui da nossa sessão, pessoal. A nossa próxima sessão e quarto episódio dessa série do Covid-19 será na próxima quarta-feira, às 5 horas, com uma edição mais focada em soluções de NGS.
Então a gente espera vocês aqui nesse mesmo link, próxima semana, às 5 da tarde. E aproveitando aqui a oportunidade, convido vocês a nos seguirem nas nossas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram, para ficarem sempre por dentro das nossas novidades, ok? Contem conosco, principalmente nesse cenário que estamos vivendo agora, nossas soluções estão à disposição. Se precisarem de ajuda, contem conosco com certeza. E até a próxima. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, pessoal.